sossego vão embora. Então nada melhor do que encarar esse problema de frente, renegociar as dívidas e se libertar desse pesadelo. Para falar sobre isso hoje, a gente está recebendo a Ione Amorim, que é economista. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, Mulheres. Tudo bom? Obrigada. Boa tarde. Aí uma questão que deixa as pessoas extremamente estressadas. Aí a dívida não é uma coisa... Aquela frase é muito fácil de dizer, né? Mas colocar em prática, naquele devo, não nego, pago quando puder. Não. As pessoas realmente vivem com esse fantasma atormentando. Enquanto a questão não é resolvida, a vida não volta ao normal, né? Exatamente, Regiane. A questão do endividamento, na verdade, ele já tem se tornado um problema de saúde pública. Tanto que a gente trata a questão do superendividamento. Tá. Então, a pessoa que está com problemas para administrar, ainda mais nesse momento de crise que a gente está atravessando, com alto índice de desemprego, leva muitas pessoas que às vezes nem têm o hábito do consumo irregular ou excessivo, mas acaba sendo vítima. O consumo ordinário já acaba sendo suficiente para endividar aquela família. Hoje as famílias brasileiras estão mais endividadas do que no passado, justamente por causa desses altos índices de desemprego? Existem dados que mostram isso? É importante a gente até falar isso porque existe sim um endividamento bastante expressivo, mas a gente não pode atribuí-lo apenas ao momento de crise econômica que a gente está atravessando. Já havia, mesmo antes da gente estar nessa crise, um cenário de superendividamento bastante expressivo, que é um pouco resultado da pouca educação financeira que a população possui. A gente pode afirmar que o brasileiro, de uma forma geral, não sabe trabalhar com dinheiro, justamente por essa falta de educação financeira que a gente tem? Eu acho que mas ele não teve esse preparo para lidar com essa realidade. Então, entre você utilizar os instrumentos de crédito, né, os produtos financeiros e saber fazer escolhas na hora de tomar um crédito pessoal ou mesmo para tomar um crédito imobiliário, comprar um veículo, as pessoas elas não conseguem avaliar o conjunto de condições e riscos que estão embutidos nessas operações e muitas vezes fazem um planejamento imaginando uma coisa e acontece outra, e aí perde o controle de vez. Tá bom. Olha, tem bastante gente com muita dúvida com relação a essas renegociações de dívidas, então a gente vai abrir o espaço para o público perguntar para você. Vamos lá? Ótimo. A Dagmar Martins perguntou o seguinte: não consegui pagar a fatura do cartão no último mês e não sei o que fazer para quitar essa dívida. Posso parcelar a fatura? Vale a pena? Então, essa inclusive é uma pergunta muito oportuna, porque agora em abril entrou em vigor uma norma do Banco Central que faz justamente dar essa opção ao consumidor que já vinha num processo de endividamento muito expressivo. O cartão de crédito hoje ele lidera o ranking de inadimplência junto ao Banco Central. Então é a dívida que a população atrasa com maior frequência. E é a mais perigosa, é a última que a gente deveria acumular, né? Então, exatamente porque, por ser justamente uma linha de crédito muito acessível, sem garantia, ela é cara e é exponencial, ou seja, é juros sobre juros a cada mês de atraso. Então, o Banco Central, ao editar essa nova norma, ela permite que o consumidor, ele tenha uma única oportunidade para pagar a parcela mínima de 10%, 15%. Então, no primeiro, vamos supor, ele recebeu a fatura hoje e ele tem lá R$1.000 para pagar. Ele vai poder pagar o mínimo apenas uma única vez. Então, se ele escolher hoje efetuar a parcela mínima, daqui a 30 dias ele é obrigado a saldar esta fatura. Ou seja, ou ele liquida ela, paga integralmente à vista, ou ele parcela. E aí ele vai parcelar com uma taxa de juros menor do que aquela utilizada no crédito rotativo. Tá certo. Então é uma possibilidade sim, mas é importante o consumidor pesquisar, além dessa possibilidade de parcelamento, que a maioria das administradoras já estão colocando na própria fatura. Então você tem lá uma taxa de juros e uma sugestão de parcelamentos possíveis. É importante pesquisar se uma linha de crédito pessoal ou se uma outra instituição não tem uma taxa de juros mais interessante e fazer uma escolha mais consciente. Tá. E evitar, porque toda vez que você está parcelando o cartão de crédito, você saiu da linha do exponencial, mas você está fazendo com que essa dívida vai crescer um pouquinho mais lentamente, mas ela continua existindo porque você parcelou. Ok, tá bom. Então vamos lá, Dagmar, vamos pesquisar que pode valer a pena sim. O Hélio Cunha. Adquiri um apartamento ainda na planta, porém não estou conseguindo pagar. Sinalizei à construtora a dissidência da compra. E
E a mesma me disse que se eu desistir, não devolverá o valor pago. O que devo fazer no caso de desistência, né? Essa é uma questão bastante séria e essa até mais impactada pela crise de fato. Tá. Muitas pessoas entraram, compraram um imóvel na planta e perdeu o emprego por alguma razão, perdeu as condições de pagar as parcelas que ela vinha mantendo para adquirir o imóvel. Não está conseguindo mais assumir os vencimentos, isso, né? Há um entendimento do STJ, que vigorou até agora há pouco, que dizia que a construtora deveria devolver entre 10% e 20% do valor já pago, né, imediatamente. Mas desde 2015 tem um projeto de lei transitando no Senado, na Câmara, e com pressão muito forte das construtoras para aumentar para entre 10% e 15% do valor do imóvel. Então, se esta regra passar a valer, esse valor já pago, ele pode corresponder até 90% do que foi pago. Então, se você deixa de considerar de 10% a 15% do valor que o consumidor já pagou e passa a considerar de 10% a 15% do valor do imóvel, que é muito maior, essa parcela, essa quantia que já foi paga anteriormente, ela pode ter uma participação enorme. E é um benefício para a construtora, porque ela vai receber quase integralmente tudo que ela já teria financiado e ainda tem o imóvel para renegociar ou para financiar para outra pessoa. Enquanto o consumidor, ele vai sair apenas com 10% de tudo que ele pagou. É uma medida assim, extremamente desfavorável ao consumidor. Ela caracteriza uma vantagem excessivamente pró-construtoras. Então, as entidades de defesa do consumidor estão acompanhando esse tema muito de perto para que, de fato, não traga esse retrocesso, né, em benefício das construtoras e deixando o consumidor apenas com o resíduo do que ele já pagou para sair de uma operação como essa. Afinal de contas, a construtora, como você muito bem sinalizou, já fica com o imóvel, então já tem a possibilidade de renegociar aquele imóvel. Correto. E vai ficar ainda com o dinheiro daquela pessoa que não conseguiu assumir o restante da dívida, né? Exato. Realmente não é nem um pouco justo. E por isso é muito importante, porque no momento que a pessoa compra um imóvel na planta, ela é muito, são vendidos os benefícios. Sim, ela então, é seduzida por uma riscos. lista de argumentos positivos que Correto. Eles colocam ali e muitas vezes a gente não consegue ler nas entrelinhas, né? Por isso que a gente sempre diz que é muito importante pegar esse contrato, levar um advogado de confiança para que ele consiga avaliar quais são as armadilhazinhas, porque elas existem, sempre estão ali, sem né? Dúvida. Quais são essas armadilhas para conseguir se proteger? Porque a gente pode contestar um contrato, com né? certeza. A gente pode, inclusive, só vou assinar se você tirar essa cláusula que essa aqui eu não gostei não concordo com ela. Exato. Né? Exatamente. E aí, no caso, para o Hélio, fica a sugestão para que ele procure um advogado para tentar reverter essa condição. Ok, tá bom, Hélio, boa sorte aí, viu? Vamos ver a próxima pergunta. O Walter Silva quer saber o seguinte: financiei meu carro, já paguei mais da metade das parcelas, mas não estou conseguindo manter o pagamento em dia. Já tenho algumas parcelas em atraso. A empresa credora me ameaçou com uma ação judicial. Posso perder o carro? Você responde daqui a pouquinho? Dá um recadinho rápido e já vem, tá bom? Vamos voltar à pergunta do Walter Silva que ficou no ar? Financiei meu carro. Já paguei mais da metade das parcelas, mas não estou conseguindo manter o pagamento em dia. Já tenho algumas parcelas em atraso e a empresa credora me ameaçou com uma ação judicial. Ele pode perder o carro? Pode. Pode sim. Verdade. E essa é uma das questões que a gente fala da falta de educação financeira. No momento que a pessoa financia, ela só vê o valor da parcela. E não imagina que junto com as parcelas tem manutenção, tem seguro, tem licenciamento, tem gasolina, tem estacionamento. E tudo isso gera um custo adicional. Que ao somar tudo isso, às vezes, duplica o valor da parcela. Às vezes não compensa a pessoa ter um carro. Exatamente. E aí acontece essa situação. Atrasou a parcela, já pode sim ter busca e apreensão. O governo aprovou uma lei desde 2014 ou 2015, se não me falha a memória, que acelera o processo. Hoje, o sistema de busca e apreensão, ele não precisa mais chegar a uma correspondência registrada na casa desse consumidor. Ele, a partir do momento que a empresa já detectou que há um atraso de 30 dias, ela basta emitir uma comunicação simples.
e até numa blitz de trânsito ele pode ter o carro apreendido. É mesmo, mas ele pode ter o dissabor de alguém buscar o carro na casa dele. Sim, então quando ele já está sentindo que não tem condição de pagar as parcelas, ele tem que procurar ou vender o carro para particulares e transferir a dívida, ou a tentativa de devolução para a própria concessionária é sempre uma situação mais delicada, porque ela vai colocar esse carro, ou mesmo se ele for a leilão, vamos supor que ela venha e tome o carro, ele vai a leilão, se nesse leilão o valor que for arrematado, esse veículo, não cobrir a dívida, essa concessionária, ou esse banco, ainda volta atrás dele para exigir pegar o pagamento do diferença. Exatamente. Mas nesse caso, o carro está financiado, né? Sempre que você financia um bem, um imóvel, que seja, ele está alienado ainda. Isso, ele é a própria garantia. Ele é a própria garantia. Mas, se de repente ele não pagou o suficiente, ainda pode ser que sobre uma dívida mesmo devolvendo o carro. Exatamente, porque se ela não for o suficiente, se na hora que foi a leilão não foi o suficiente para cobrir o valor que ele ficou devendo, porque quando você financia essa dívida com juros, ela dobra. Então, o valor do carro, ele vai ser vendido pelo preço de mercado e não pelo preço da dívida com juros. Desembolsar mais um dinheiro para ter que cobrir isso. Nesse caso, se ele tentasse um empréstimo pessoal com juros mais interessantes do que o juro do financiamento que ele fez, ele está aumentando a dívida ou ele está ajudando a pagar? De repente ele consegue quitar, faz um empréstimo pessoal, quita esse carro e paga essa dívida com juros menores, com parcelas menores, mais interessantes. Seria uma opção para ele? Então, é que não existe essa condição, porque por ser todas as linhas de crédito que possuem algum bem em garantia, elas já são naturalmente menores. Então, o empréstimo pessoal nunca será inferior ao financiamento que ele tem, a não ser que seja um consignado. Mas o financiamento do veículo já é naturalmente mais baixo, oscila em torno de 1, 2%, e esse financiamento de empréstimo pessoal vai chegar em torno de 10, 7% ao mês. Então, não vai ter vantagem. Não, aí eu acho que ou tenta renegociar a dívida com a concessionária, aí tem sempre aquela possibilidade de alongar. Eu sempre olho um pouco com cuidado isso, porque alongar uma dívida é mais tempo exposta aos juros. Então, você vai encarecer, ela vai ficar mais barata imediatamente, mas durante todo o período ela vai ficar mais cara. E há o risco de perder o emprego também, né? Sim. Fica mais tempo, de outros, a dívida é mais problemático também por conta disso. Vamos ver a próxima pergunta? O Nelson Miller pergunta o seguinte: faz um ano que comprei o apartamento que moro. No começo paguei as parcelas para a construtora e após uns meses fechei um financiamento com um banco. Posso rescindir o contrato com o banco? O que pode acontecer? Acho que tem uma pergunta, acho que a forma como ele colocou, ele fala que comprou começou a pagar com a construtora. E depois ele fechou um financiamento, mas por que ele fechou esse financiamento? Então, será para quitar com a construtora e ficar só com o banco? Porque assim, quando você faz um financiamento imobiliário e você compra um imóvel novo, o financiamento ele só é possível quando o imóvel já está concluído. Então, ou você financia direto com a construtora o período todo, ou se você não tem condições, e normalmente o financiamento imobiliário, o sistema financeiro habitacional, tem as taxas menores. Então, você vai para o financiamento habitacional. Mas isso só vai acontecer após a emissão do habite, ou seja, a confirmação que este imóvel já está legalizado, já está ok, com a construtora, com a prefeitura, e aí ele entra no financiamento para pagar. Então, normalmente, quando a gente entra no processo de financiamento de um imóvel na planta, os primeiros meses você está pagando ou a entrada desse imóvel, então ele está fora, ele não é ainda um financiamento habitacional, ele só passa a ser financiamento habitacional quando o imóvel está concluído e entra o banco financiando a operação. Então, pelo que ele está falando aqui, ele pergunta se ele pode rescindir o contrato com o banco. Seria através da quitação da dívida. Então, ou ele financia o tempo todo com a construtora, ou se ele for para o sistema financeiro habitacional, a forma de sair desse contrato é pela quitação. Tá, ok. Boa sorte, Nelson. Realmente a gente sabe que não é fácil, né, conviver com uma dívida. Bom,
deixo o agradecimento a você, agradeço demais a presença aqui, afinal de contas, essas respostas aqui ajudaram muito tantas outras pessoas, não só as mesmas que fizeram as perguntas aqui, mas outras pessoas também que podem estar passando pelo mesmo problema, né? Obrigada, Ione Amorim, que é economista. Vou deixar aqui um contato, né, da Ione, que é através do IDEC, é isso? Isso. IDEC.com.br. Não, é org, desculpa, é idec.org.br. Tá errado aqui na fichinha, idec.org.br, tá certo. Só para reforçar que o IDEC é uma ONG, é uma organização da sociedade civil. Tá certo. Quem tiver interesse em conhecer nosso trabalho, procure o IDEC. Pode ajudar muita gente, né? Sem Obrigada. Até a próxima, viu? Ótima tarde para você. Obrigada.